Hoje vamos começar a estudar o livro de Daniel e, como eu já havia dito, nós vamos começar pelos capítulos proféticos, para depois mostrar a tipologia que existe por trás dos livros históricos. Então, nos capítulos proféticos, nós vamos começar com o capítulo 2, onde nós vamos ver a estátua do sonho de Nabucodonosor. E essa estátua do sonho de Nabucodonosor, ela resume a história da humanidade, a história da humanidade, dos reinos da Terra. É como se a gente tivesse aqui uma linha do tempo, onde nesta linha do tempo a gente tem os impérios que estariam reinando até a vinda de Cristo. Então hoje vamos começar falando sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor, também conhecida como a estátua de Daniel. Daniel, capítulo 2, é um capítulo que, como vocês vão ver, ele está relatando os últimos dias, ou seja, o que vai acontecer desde os dias de Daniel até os últimos dias. Eu não vou ler todo o capítulo para que o vídeo não fique extenso, então eu aconselho você, se você quer aprender mais e quer absorver mais, leia todo o capítulo de Daniel. Mas eu quero apenas ler alguns trechos para vocês. Então, Daniel 2 começa nos dias de Nabucodonosor, quando este tem um sonho. O sonho que Nabucodonosor teve, ele não contou a ninguém. Pelo contrário, como a gente conhece a história, Nabucodonosor, ele queria que os seus magos, os seus adivinhos, né, eles contassem para ele, os seus sábios contassem qual era o sonho para que ele pudesse confiar na revelação. Daniel, por sua vez, é quem vai receber de Deus a revelação que o próprio Deus havia dado a Nabucodonosor, como a gente sabe, e ele vai contar ao rei. Basicamente, a história conta que Nabucodonosor, ele sonhou com uma cabeça de ouro, uma estátua terrível, não era bonitinha como a gente está acostumado, era uma estátua terrível, que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o quadril e o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, provavelmente você não vai ver aqui, os pés em parte ferro e em parte baro, né? Então, primeiro Daniel conta o sonho e depois ele vai trazer a revelação do que é essa estátua, o que Deus queria mostrar a Nabucodonosor, a Daniel e também a nós por meio dessa revelação. Quero fazer uma ressalva, irmãos. Aqui eu já preparei para vocês os capítulos e os versículos fracionados, numa linha, num mapa mental para você entender, mas para você aprender bem e absorver ao máximo, eu preciso que você leia todo o capítulo em casa, tá? Então eu preparei aqui uma linha do tempo. Daniel, capítulo 2, ele está contando uma história sobre impérios que aconteceriam desde os dias de Daniel, dos dias de Nabucodonosor, dos dias da Babilônia, e que iriam até os últimos dias, como Daniel mesmo disse a Nabucodonosor. Deus fez você saber o que vai acontecer nos últimos dias. Então, nós vemos ali, ó, eu vou ler alguns versículos chaves que eu separei para vocês. Primeiramente, do versículo 28 em diante, é dito o seguinte, ó: mas há um Deus no céu que revela mistérios, pois ele fez ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram aos teus pensamentos acerca do que há de acontecer depois disso. Ou seja, Nabucodonosor estava pensando o que vai acontecer depois que ele partisse, né? Aquele, pois, que revela mistérios te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesse os pensamentos do seu coração.
Então veja que Deus revelou a Nabucodonosor o que ele vinha pensando naqueles dias acerca dos reinos que se sucederiam ou viriam depois do seu próprio reino. Versículo 31 ainda diz: Tu, orei, estavas vendo e eis uma grande estátua. Então ele tem o sonho de uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então, era uma estátua de aparência terrível. Então, olha só qual é a revelação. Aqui eu já coloquei fracionado cada um dos versículos correspondentes a cada metal dessa estátua com a sua interpretação, mas volto a dizer, aconselho que você leia o texto na íntegra como ele está. A primeira porção é, no versículo 32, Daniel diz assim, ó, a cabeça daquela estátua era de ouro fino. Próximo versículo ele vai dizer, e o seu peito e os seus braços eram de prata. Versículo 32, o seu ventre e as suas coxas eram de cobre ou de bronze, dependendo da tradução que você tem. As pernas eram de ferro. E versículo 33, e os pés em parte ferro e em parte barro. Olha qual que é a revelação agora. Ele vai dizer no versículo 34, estava vendo isto quando uma pedra foi cortada sem o auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e os ventos os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Então, basicamente, essa foi a revelação, e aqui eu já coloquei ela numa linha do tempo, numa ordem cronológica para facilitar o seu entendimento. Agora, Daniel vai trazer a interpretação. E qual é a interpretação que Daniel dá a Nabucodonosor, conforme Deus havia lhe concedido? Olha só. Ele diz assim, tu, ó rei, Nabucodonosor, que havia tido o sonho, tu, ó rei, és o rei de reis, a quem Deus do céu tem dado reino, poder, força e glória. E onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior. Aqui nós temos uma informação. Quem é a cabeça de ouro? Nabucodonosor. Só que, além disso, é dito assim, ó, depois de Nabucodonosor se levantaria outro reino inferior. E aqui vocês vão começar a perceber que há uma decadência na qualidade dos materiais. Começa com ouro, depois vem a prata, que é um material inferior, depois vem o bronze, outro metal inferior, o ferro, um metal inferior, até chegar no barro. Então nós temos aqui uma decadência. É como se Deus estivesse mostrando que os impérios, os reinos do mundo também estariam caindo em uma decadência, em um declive, até que venha o reino estabelecido pelo próprio Deus. Então, Nabucodonosor é o rei da Babilônia e é representado pela cabeça da estátua. O versículo 39 vai dizer o seguinte para nós: e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, que era o peito e braços de prata, como ele já havia lido no versículo 32, né? O seu peito e os seus braços eram de prata. No versículo 39, vai dizer assim, ó, e um terceiro reino de bronze. Lembra? Nós lemos aqui no versículo 32 que o ventre era e as coxas eram de cobre. Cobre e bronze são algumas traduções. Nessa versão que eu estou usando, acho que é a Almeida
ACF, né, Almeida Corrigida e Revisada, ela tem aqui o cobre e o bronze no mesmo capítulo. É traduzido como sendo o mesmo metal. Um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Por fim, no versículo 40 vai falar, e o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. Então, o quarto metal descrito aqui é o ferro. Por fim, agora o próximo reino, ele tem algumas revelações que a gente precisa estar atentos também. Versículo 41. E quanto ao que viste aos pés dos dedos, quando ele fala dos pés e dos dedos, nós precisamos ter em mente que toda informação é importante. Assim como 2 braços representam 2 reinos, 10 dedos também estão apontando para 10 reinos que vão se levantar no tempo do fim. Então a gente precisa guardar essas informações. E quanto ao que vistes dos pés e dos dedos, em parte baro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois visto que o ferro misturado com um baro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte ferro e em parte baro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o baro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o baro. Algumas traduções vão dizer que eles se misturarão por casamento, né? Por semente humana, por casamento. E o versículo 40 ele vai dizer para nós o seguinte: mas nos dias destes reis, que reis? Os 10 reis, 10 dedos. Nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que vistes que do monte foi cortada uma pedra sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o baro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel é a interpretação. Então, basicamente aqui nós temos a revelação da estátua e a interpretação que o próprio Daniel deu. Então, nós precisamos ter aqui em mente algumas coisas. A primeira delas, que nós não precisamos inventar nada. Nós podemos seguir a linha do que o próprio Daniel já deixou revelado para nós. Ele diz que a cabeça de ouro é a própria Babilônia. O peito e o braço são reinos inferiores, que aqui não é citado, mas nos próximos capítulos a gente vai entender que eram os medos e persas. Depois ele diz que haveria um terceiro metal inferior, que é o bronze, que aqui também nós ainda não temos, mas no livro de Daniel a gente já vai descobrir que o terceiro reino era o Império Grego, helenístico, né? E o quarto império é o único que não aparece no livro de Daniel, mas que a gente deduz, a maioria dos intérpretes chegam à mesma conclusão, que é o Império Romano. Tá? Então aqui nós temos uma linha do tempo. E essa linha, eu tentei deixar aqui algumas informações. O ouro, o metal, aponta para a Babilônia, a prata para os medos e persas. Lembra dessa informação? Os braços cruzados. Aqui, ó, você tem essa posição. Na verdade, é como a maioria das pessoas fazem, né? Essa posição, entrelaçando 2 braços, para dizer que os medos e persas, eles tinham uma aliança, eles trabalhavam juntos. Inclusive, quando o reino é tirado da Babilônia, quem assume são os medos e persas.
por meio de Dario e de Ciro. Depois nós temos a Grécia, bronze, né, que vai ter um grande destaque por meio de Alexandre o Grande, que vai desde 331 até 168, mais ou menos por volta desses anos. E a partir de 168 em diante nós temos já a ascensão do Império Romano. Nós vimos 4 impérios que se levantarão, 5 se nós contarmos com os pés em parte ferro, em parte baro, que tem 10 reis, 10 dedos, que se levantarão no tempo do fim. E agora, contando esses 5 impérios, eu preciso contar para vocês, só para dar uma revelação mais plena, que antes desses 5 ainda tiveram 2, que também exerceram um tipo de poder sobre o povo de Deus, que era o Egito. Nós temos o Egito, que exerceu uma influência sobre o povo de Deus, lá quando o povo vai ser escravizado no Egito. Então, o Egito, ele faz parte de uma figura maior que a gente vai ver nos próximos estudos. Nós tivemos a Assíria, que também exerceu um poder sobre parte do povo de Deus. Eles levaram o reino de Israel, o reino do norte, né, Israel, para o cativeiro da Síria, e agora nós começamos com o reino da Babilônia, que é o reino de Judá. Lembra que esses reinos haviam se divididos no tempo de Salomão, a gente vê isso no estudo das 2 casas de Israel. Então, o reino do norte, chamado de a casa de Israel, foi levado cativo para a Síria, e posteriormente Judá, o reino do sul, é levado cativo para a Babilônia. Então nós temos aqui o Egito, a Assíria, e agora, a partir do livro de Daniel, nós vamos ver a Babilônia, vamos ver os medos e persas, a Grécia, Roma e até chegar no tempo do fim, que é esses 10 reis, que aqui nessa visão são simbolizados por 10 dedos, que estarão na última semana, por ocasião da vinda de Jesus. E segundo o livro do Apocalipse, a gente vai ver também que são 10 chifres, 10 reis, que receberão poder por apenas 1 hora, juntamente com a besta, juntamente com o personagem que a gente vai chamar de o Anticristo. Então, veja que esses 10 dedos, segundo o livro do Apocalipse, eu estou aqui já acrescentando informações, eles não começaram a reinar ainda, eles receberão poder junto com a besta. Então, aqui já tem vários acréscimos a revelações. Um último acréscimo antes da gente encerrar esse capítulo, que ele é introdutório. A cada capítulo a gente vai começar a acrescentar camadas de revelação. Eu quero mostrar para vocês o território que cada um desses reinos exerceu. Por quê? Porque isso é importante para a gente analisar quando a gente chegar lá no estudo do Apocalipse, o território da onde também vai vir o anticristo, o chifre pequeno, que nós vamos estudar aqui em Daniel, que o território da onde vão vir os exércitos que destroem Jerusalém no ano 70, que vão compor o exército do anticristo nos últimos dias, no tempo do fim. Então, quero mostrar para vocês os territórios. Aqui no Egito, que não faz parte do Daniel, é só um acréscimo, nós vamos ver que o reino do Egito basicamente era esse destacado no mapa, e que Israel esteve no Egito. Só que o Egito ele exercia também o seu domínio sobre esse território que é onde está a terra de Israel, aqui, ó. Depois veio o Império Assírio. O Império Assírio ele também foi um império já um pouquinho maior, porque ele exerceu poder sobre o Egito e sobre essa região que era a região da Babilônia, da Assíria, onde tem aqui a Média e a Pérsia, né? Mas ele não chegou bem a esse ponto. E então, agora sim, no livro de Daniel, nós vamos ter o Império Babilônico. O que é o Império Babilônico? Nós temos essa faixa aqui, ó, mais lilás, que era o Império da Babilônia, que estava entre o Eufrates e o Tigre.
Então, nós temos o Império Babilônico, que inclusive, assim como o Egito e assim como a Síria, eles também exerceram um poder sobre essa faixa de terra que é onde está localizado a terra de Israel. Depois se levanta o Império Medo-Persa. Os medos e os persas, eles tomaram um território mais abrangente. Então, eles pegaram tanto essa região do Egito. Então, veja, olha só para vocês entenderem a revelação. Percebeu que todos os reinos, eles estão unidos, o território é o mesmo, só que ele vai... A cada reino, ele vai agregando um pouco mais de território e o negócio vai crescendo mais. Começou com o Egito, depois veio para a Assíria, depois para a Babilônia, que também tinha o Egito, agora veio para os medos e persas, que conquistaram o Egito, conquistaram a Babilônia, que é entre o rio Tigre e Eufrates, onde também tem Nínive e Babilônia, né? Aqui era mais ou menos a região dos medos e aqui embaixo a Pérsia, ó. E eles conquistaram toda essa região do Oriente Médio, inclusive essa parte aqui do território que sobe para o lado da Turquia, das 7 igrejas que vão aparecer no livro do Apocalipse, até chegar perto da Macedônia. Depois nós vamos ter o Império Grego. E o Império Grego, nós também temos um território que foi conquistado muito rapidamente por Alexandre o Grande. Então, ele vem desde a Grécia, tá? Pegando a região aqui embaixo da África, o continente africano, o Egito, pegando essa faixa de terra onde estava Israel e pegando esse território onde tinha a Babilônia, a Média e a Pérsia. Então, o Império Grego, ele teve todos esses reinos, desde o Egito, a Babilônia, os Medo-Persas, inclusive a Grécia. Depois disso, nós vamos ver que vem agora o próximo império, que é as Pernas de Ferro. E nós temos então o Império Romano. E o Império Romano, ele conquistou toda essa parte que ela fazia parte já dos impérios anteriores, que é a parte aqui de baixo do Oriente, né? Nós temos o Egito, Israel, nós temos aqui a região que tinha próximo onde era a Babilônia. Desse lado tem o Império dos Medos e Persas, aqui tinha a Grécia, e aqui a parte que hoje é a Europa. Só que é interessante uma informação aqui que nós vamos começar a ver e também é importante para nós, que esse território romano ele está em volta do Mar Mediterrâneo. E esse Mar Mediterrâneo é chamado de o Mar Grande, né? Por que é importante? Porque essa informação, Mar Grande, ela vai aparecer em outros capítulos. E até mesmo no livro do Apocalipse, quando diz que o mar, ele representa povos, tribos, línguas e nações, a linguagem ali, ela vem justamente desse mar, o Mar Grande. Quando diz que os 4 ventos agitavam o grande mar, era em relação a esse mar, que era o Mar Mediterrâneo, tá? Esse mar, ele vai trazer uma figura de linguagem onde aponta para povos, tribos, línguas e nações. Outra informação importante que você vai ter aqui é a seguinte. Perceba que essa estátua deitada é como se ela fosse uma linha do tempo, aonde tinha o Império Babilônico, nós tínhamos ali os Medos e Persas, nós tínhamos o Império Grego e nós temos ainda o Império de Ferro, que é as pernas, que aponta para Roma. Agora, 2 informações importantes que nós temos aqui é, primeiro, os braços. Se toda estátua ela tem uma representação, uma cabeça, 2 braços, o ventre, 2 pernas, 10 dedos, né? Nós precisamos estar atento porque nada na estátua está aqui por um acaso. Perceba, se nós olhamos para 2 braços e nós vamos ver que eram 2 reinos, e nós olhamos para os 10 dedos e nós vamos ver que é 10 reis que se levantarão no tempo do fim, 2 pernas provavelmente também esteja apontando para nós, para 2 impérios, tá? Então, é só uma colocação
né? É uma interpretação, mas que deve ser levada em consideração. Segunda dica que é: cada império ele tem um tamanho, cada membro desse corpo da estátua tem um tamanho diferente. Assim como os 10 dedos, eles são membros pequenos, os artelhos são membros pequenos, eles apontam para um curto espaço de tempo. Segundo o livro do Apocalipse, são 10 reis que receberão o seu reino juntamente com a besta por apenas 1 hora, né, e 1 hora profética, mas é um espaço curto de tempo. Se o tamanho do membro também ele está falando do espaço de tempo, as pernas hoje são o maior membro do corpo. Então, provavelmente, ele também estivesse falando do maior período de tempo desses impérios. Então, são 2 dicas, né, que a gente deve levar em consideração. Então, quando a gente olha para esse mapa que eu destaquei, nós vamos ver que o Império Romano é o maior império, ou no sentido de tempo de reino, porque eles começam por volta do ano 168 a.C. e vão continuar até o tempo do fim, até os dias em que se levantar os pés de Baro, onde tem esses 10 reis. Assim como a gente viu 2 braços que apontavam para os medos e persas, nas 2 pernas nós também poderíamos ver, é uma possibilidade, a divisão de 2 reinos, né? E quando a gente olha para a história, nós vamos ver justamente isso, que lá por volta do ano 400, e deixa eu até recordar aqui, lá por volta do ano 476, o Império Romano ele se dividiu em Império do Ocidente, que é onde ficou a Europa, onde ficou Roma, e o Império do Oriente, que é onde ficou Constantinopla, onde ficou Israel, o Egito, esse território. Então, basicamente, a gente tem o Ocidente, fala de uma parte da Europa, e o Oriente, que fala do Oriente Médio, né? Aonde tem ali Constantinopla, o Império Bizantino, e aonde tinha também as 7 igrejas da Ásia, a própria Turquia, Pérgamo, onde a Bíblia diz que estava o trono de Satanás. Por que é importante esse mapa mental? Talvez você diga, mas Tiago, o que a geografia bíblica tem a ver com as profecias do tempo do fim? E eu digo para vocês, tem tudo a ver. Por quê? Porque quando a gente vê isso, muitas pessoas vão dizer, tá vendo? Os 10 dedos são todos da Europa. Não. Quando a gente olha para a estátua, ela tem 2 pernas e 2 pés, com 5 dedos, 5 artelhos em cada pé. Ou seja, nós precisamos levar em consideração que isso pode ser uma dica para nós, dizendo que é como se 5 reinos do tempo do fim viessem da parte do Ocidente, dessa parte da Europa, incluindo Roma, quem sabe, e a parte europeia, né, o Ocidente, enquanto os outros 5 reinos que vão compor esses 10 reis que darão seu poder à besta, eles vêm do Oriente Médio. Então a gente não pode dizer que é só da Europa e nem só do Oriente Médio. É como se 5 reinos viessem de cada um desses lados, né? Até porque se a gente colocasse os 10 dedos saindo como 10 reis que vêm lá da Europa, como 10 povos da Europa, como alguns colocam, ou os 10 apenas no Oriente Médio, nós estaríamos apresentando a imagem de uma estátua deformada, como se ela tivesse 10 dedos num pé e nenhum no outro. Entenderam como fica disparelho? E não foi isso. Deus mostrou uma figura perfeita do que vai acontecer no tempo do fim. Então, tudo que está na estátua, ela tem uma dica e a gente não pode alterar, porque a gente estaria alterando essa profecia. Então, até aqui, nós já tivemos várias dicas, várias revelações proféticas, embora talvez para alguns isso seja o básico, visto que talvez você já conheça as profecias, mas a gente vai se aprofundar mais nessas profecias conforme a gente continuar o estudo. Porém,
a gente não poderia terminar essa visão sem falar da pedra que é cortada sem o auxílio de mão e que essa pedra ela vai atingir a estátua bem nos pés. Bem nos pés. E essa pedra, depois de esmigalhar a estátua, de fazer com que ela seja levada pelo vento, essa pedra vai se tornar uma grande montanha. E talvez você se pergunte, mas o que isso tem a ver? Na verdade, tem tudo a ver, porque você que conhece a linguagem profética, e se você não conhece, você vai começar a conhecer conforme a gente for estudando, você vai ver que cada uma dessas figuras, a pedra, a montanha, elas são figuras que elas têm um peso simbólico quando a gente fala de escatologia. Por exemplo, pedra, ela é um símbolo que aponta para Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular, a pedra de tropeço para quem rejeita, mas aquela pedra preciosa para aqueles que aceitam. Cristo é essa pedra que é cortada sem o auxílio de mãos. Não fala de algo humano, um reino humano. Pelo contrário, é divino, sem auxílio de mãos. Ela vem, ela esmigalha os reinos do mundo. Quando diz que acerta nos pés, é porque está falando que o tempo da vinda é justamente quando chegar os 10 reis. Nesse tempo é que essa pedra vai vir, isso fala da segunda vinda de Jesus, e essa pedra, depois de esmigalhar os reinos do mundo, ela se tornará uma montanha. E a palavra montanha também aponta para um reino, né? Assim como vocês vão ver que os metais apontam para reino, chifre aponta para reinos, poder, né, domínio. Vocês vão ver que montanhas, montes também apontam para reino. Por exemplo, Monte Sinai fala do reino, do domínio da velha aliança. Monte Sião fala do reino de Cristo na nova aliança. Quando a gente fala, por exemplo, lá daquela besta de Apocalipse que está sobre 7 montes, sabe, muita gente interpreta de forma literal e vai dizer, não, é uma cidade que está entre 7 montes. Não, a palavra monte lá é o mesmo que aparece aqui em Daniel, fala de um reino, né? Quando diz que está sobre 7 montes, é porque estava sobre 7 reinos, 7 impérios, 7 domínios, né? Que, na verdade, são esses 7 que a gente está listando aqui, né? Começa pelo Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas, Roma, e aí vem os 10 dedos e o último, que é o reino da besta, né? Então você tem todos esses impérios, que é Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas, Grécia, né? Não tinha citado a Grécia, Roma, os 10 dedos, e aí vem o anticristo. 7 montes, 7 reinos, viu? Então, basicamente, quando a gente fala de montes, a gente está falando de um império, de um reino. Quando a Bíblia diz que aquela pedra cortada sem o auxílio de mãos, ela se tornou um grande monte, está dizendo que a vinda de Cristo será para estabelecer um grande império, um grande reino, um grande domínio, e um domínio eterno, um domínio que jamais passará. Então, nós temos aqui uma revelação. Nós vamos ver, no dia que se levantar esses 10 dedos, nós vamos ver também o surgimento ou a vinda dessa pedra para estabelecer um reino eterno. Então, perceberam, irmãos? Quando a gente olha para essa estátua de Daniel, nós temos uma linha do tempo que vai desde a Babilônia, os dias de Nabucodonosor, que teve esse sonho, que teve essa visão, mas como o próprio texto diz para nós aqui, essa visão, ela falava dos últimos dias. E quando são esses últimos dias? É quando nós vamos ver a vinda de Jesus, essa pedra cortada sem o auxílio de mãos, que vai desfazer os reinos do mundo, essa pedra que vai desfazer os reinos do mundo, e ela vai se tornar um reino eterno, um domínio que jamais passará. Então a gente vai ter aqui o milênio. Então, irmãos, eu sei que essa aula ficou um pouquinho longa, mas ela é importante porque ela vai nos dar um
panorama dos reinos desse mundo que foram profetizados e revelados por Deus aqui em Daniel, através do sonho de Nabucodonosor, da estátua do sonho de Nabucodonosor. Porém, a partir dos próximos capítulos, nós vamos ver esses mesmos reinos, porém, usando outras figuras de linguagem. Em vez de usar um metal, vai usar um animal, e ele vai começar a acrescentar informações a esse período que vinha desde a Babilônia até o estabelecimento da segunda vinda de Cristo e o estabelecimento desse reino eterno, que começa a se estabelecer já no milênio. Então nós vamos ver informações que estão ligadas a esse período, desde a Babilônia até a vinda de Jesus e o que vai estar acontecendo. E preste atenção, desde esse capítulo até o capítulo 12, nós vamos ver que as informações vão afunilar e vão começar a apontar e dar uma ênfase maior justamente na última semana de Daniel, que está reservado justamente para o período que antecede a vinda de Jesus, essa pedra que estabelecerá um reino eterno, tá bom? Então, nosso próximo estudo vai ser justamente sobre o capítulo 7. Nós vamos estudar primeiro os capítulos proféticos para depois os capítulos históricos com as suas camadas de revelação. Então, até o próximo estudo.